Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sábado. Hoje é sábado, da sexta semana do tempo comum. Vamos agora ouvir o Evangelho do dia de hoje. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer três tendas, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si: o que queria dizer ressuscitar dos mortos? Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes de vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem, mas como dizem as Escrituras, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falavam a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. Aqui nós vamos percebendo, no Evangelho de ontem e no Evangelho de hoje, o anúncio da paixão. Foi tão chocante que Jesus sentiu a necessidade de suscitar nos discípulos a confiança no Deus vivo, que é Deus dos vivos, não dos mortos. Assim como Jesus enfrentou a morte, certo de que Deus não abandonaria, da mesma forma os discípulos devem confiar em Deus, como Moisés e Elias, e escutar Jesus, o Filho muito amado. Isto é muito bacana, irmãos e irmãs, nós entendermos isto. Nós crermos em Jesus Cristo e sabermos que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é nosso libertador, nosso salvador. Quando nós temos uma fé em Jesus Cristo, nós devemos estar preparados para passar por tribulações, dificuldades, dor, passarmos pela morte. Muitas vezes nós não queremos, não é? A morte nos entristece, nos dá a paura da morte, mas é uma realidade, todos nós nascemos, estamos vivos e um dia nós iremos morrer. Que a morte para aqueles que creem em Jesus não é o fim, mas é uma passagem desta vida para a vida eterna. Todos nós cremos no Deus da vida, nós cremos em Jesus ressuscitado. Então rezemos hoje para que aumente a nossa fé em Jesus Cristo e procuremos sim ser bons cristãos e assim nós estaremos preparando, porque o nosso Deus é o Deus glorioso. Jesus Cristo se transfigurou lá diante dos apóstolos Tiago, João e Pedro e disse assim: este é meu filho amado, escutai-o. Amados irmãos e irmãs, vamos escutar Jesus? Como que nós estamos escutando Jesus? Se nós escutamos Jesus, não há medo, não há problema. Tudo a gente vence, tudo a gente passa.
Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.